a igreja. Estamos falando sobre alguns pontos bem objetivos. Na semana retrasada falamos sobre alguns símbolos, depois falamos sobre a questão dos membros da igreja, assim por diante. E, portanto, hoje, queridos irmãos, nós queremos falar sobre o governo e queremos falar também sobre os tipos de ministério na igreja. Queremos estudar a palavra do Senhor, porque às vezes há pessoas que me perguntam: pastor, aquele fulano ali chama-se de bispo. Olha, pastor, naquela outra igreja alguém foi consagrado a missionário. Pastor, olha, li na Bíblia e não encontrei a palavra pastor presidente. Pastor, olha, ali estão falando de arcebispo, e ainda o outro que agora está sendo chamado de patriarca. Portanto, com todos estes nomes e títulos, etc., a primeira coisa que nós queremos falar nesta oportunidade é de que a Bíblia Sagrada não oferece títulos aos homens. Ele oferece, a palavra de Deus oferece funções na igreja. Mas antes de entrarmos aí, vamos entender o porquê é que nós precisamos desses títulos e muitas vezes de hierarquias, e outros fogem da hierarquia, como a Igreja dos Irmãos, e dizem todos são irmãos, não há pastor, não há ninguém aqui, e acabamos com algumas dúvidas. Então, antes de nós entrarmos na explicação desta área, temos que entender o que é governo. A Bíblia Sagrada é muito clara, querido irmão, quando fala sobre governo na igreja, quando fala acerca de a organização. E os homens, eles têm de se organizar. Olhando para Israel, você vê de que mesmo de que Moisés estava na frente e você tinha Arão como sacerdote, você tinha anciãos em toda tribo. As tribos estavam subdivididas em 12, e cada um por sua família, ou seja, Deus fala nisso, nos ajuda a entender de que a organização governamental é muito importante até nas coisas espirituais. Quando olhamos até para anjos e arcanjos e serafins, vemos aí hierarquias diferentes. Portanto, entendemos, queridos irmãos, de que a igreja não foge desta dinâmica de organização. E diz a palavra do Senhor que tudo que nós temos que fazer com ordem e com decência. O que devemos fugir, todavia, digo já agora, é fugir desta má dependência que as pessoas possuem de quererem pôr títulos para que, por causa desse título, as pessoas se dobrem e obedeçam. Nós obedecemos os nossos pastores porque é bíblico, obedecemos aos nossos líderes porque é Bíblia Sagrada. Mas cada homem, cada mulher que está em alguma parte desta orgânica precisa de entender de que está ali para servir a igreja. Quando nós estamos servindo a igreja, então começamos a entender de que o nosso título nada diz, a nossa competência acadêmica nada tem a ver. Entendemos assim de que Deus que dá a chamada, Deus que dá o ministério, Deus que aprova o homem para estar trabalhando em alguma área da igreja, tem de ter agora também a aprovação da igreja aonde vai servir. E é por isso que Paulo, falando acerca dos pastores ou ministros, ele fala de que Deus separou a esses homens. Mas em Atos, falando ali acerca de diáconos, Pedro então diz: a igreja escolham homens para serem diáconos. Então entendemos já agora de que nós temos duas áreas: ministros das coisas materiais e ministros das coisas espirituais.
ministro das coisas materiais no sentido de trabalhos diários, e é onde nós entendemos a palavra diaconia, é onde nós introduzimos o diácono, a diaconisa, no sentido de trabalharem nas coisas materiais da igreja. Do outro lado, temos as coisas espirituais, e não significa de que algo material na igreja não seja espiritual no seu conteúdo, mas espiritual aí mais para fazer a diferença, como disse Pedro, nós vamos nos separar, nós vamos estar agora trabalhando com a palavra e a oração. Por isso eu digo a você que é pastor, você que é mestre na igreja, você que é profeta, você que é ancião na igreja, entenda de que o trabalho da palavra e da oração não é menos do que as coisas materiais. Ao contrário, ela é mais. Portanto, o pastor precisa de gastar tempo estudando, analisando, pesquisando, buscando a vontade de Deus, buscando a voz de Deus para o povo. A minha oração peculiar, a minha oração privada com Deus, sempre que eu estou para subir no púlpito, é: Senhor, o que é que tu queres falar com este povo? Porque eles não vieram aqui ouvir a mim, eles vieram aqui ouvir a ti. Então, as coisas espirituais têm a ver exatamente com a revelação, tem a ver com eu orar, não apenas orando pelas pessoas, oração da cura divina, oração da família, oração do emprego e tantas outras coisas que as pessoas precisam, mas orando também pela igreja, como igreja local, pela igreja como corpo de Cristo. Oração também por si próprio, para que Deus possa lhe ajudar. Portanto, a palavra e a oração e o jejum, nesse caso agora, tem a ver com qualidades intrínsecas, naturais do homem e da mulher que está no ministério da palavra. Ministério das coisas materiais, chamamos de diáconos, e ministério das coisas espirituais, chamamos de anciãos. E vamos ver agora por quê. Mas antes de lá chegar, permita-me então, querido irmão, e estarei lendo aqui alguma coisa para si, é de que o governo na igreja, ele é compreendido depois de 2000 anos, estamos falando agora desde o início da igreja, começaram a haver diferentes tipos de governo na igreja. Então, há já agora uma necessidade por governo, o sistema de exercer autoridade à volta de uma organização ou administração. Governo aí tem também a ver com território, tem a ver com pessoas e tem a ver com lideranças e liderados. A igreja, como casa de Deus, lá em Hebreus 3:6, fala isso, ela é cidade e reino e precisa de governo, como diz Salmos 127, verso 1. Leia na sua Bíblia e aí em casa, onde você estiver, leia esses textos. Atos 2:17 é o texto que eu gostaria de ler nesta altura, para que nós possamos, então, ter aí também a palavra de Deus para os nossos corações. Atos, capítulo 2, verso 17, diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Falando agora sobre isto que é a igreja. Temos pessoas diferentes trabalhando, temos pessoas diferentes fazendo o trabalho da igreja, e Deus ordena lei e ordem em tudo isso. Ele preserva a sociedade humana na igreja também, designando autoridade. E aí onde vamos para Romanos, no capítulo 13, para entender de que dentro desta
questão espiritual, da orgânica da igreja, Deus também dá esta autoridade. Romanos 13:1, falando sobre submissão à autoridade, leio aí um texto muito importante, por favor, preste atenção. Toda alma está sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. Potestade é aí falando de autoridade, quem esteja acima de outros. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, espada, e etc, etc. E continua até o verso 8, falando sobre o governo, falando sobre autoridade, falando sobre pessoas que estão em posições postas por Deus para que haja um bom governo, tanto na cidadania, ou seja, tanto na questão do governo terreno, quanto no governo eclesiástico. Então, entendemos assim, queridos irmãos, de que há uma necessidade de governo na igreja, e sem governo vai governar o espírito da anarquia. Então, a igreja precisa de ter governo. O governo também é indicado não apenas na esfera dos humanos, mas é também na esfera angelical, como já falamos, e também até nas estrelas. Todos os astros, eles estão em coordenação, porque Deus assim os governa. Mas muito bem, vamos olhar agora sobre a questão do governo da igreja, queridos irmãos. A igreja, ela é governada por quem? E se ela é governada por pessoas, então essas pessoas vão ter, nesses 2000 anos, como eu estava falando no início, de tipos diferentes de governos. E o primeiro é o que nós chamamos de oligarquia. E oligarquia é o governo de um presbitério, ou presbíteros, ou pessoas que estão em ordem em diferentes países, em diferentes regiões, e se unem para formar um governo. É a oligarquia, é o que nós chamaríamos de um governo de uma elite. Então, aqueles poucos regem e governam toda a igreja. Existe também dentro da igreja, e já agora, oligarquia é mais o sentido do governo da igreja católica, onde há um papa e onde há os seus arcebispos e assim por diante, cardinais e etc. Monarquia também é um governo de que a igreja utilizou no passado, hoje nem tanto. É um governo de apenas um homem ou uma mulher como rei. E a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, é uma igreja que trabalha com monarquia. Quem é o chefe máximo, quem é o, digamos assim, o papa da igreja anglicana é o próprio rei da Inglaterra. Ok? Então, há esse tipo de governo e, claro, que precisamos entender que a igreja, durante muitos anos, utilizou esse tipo de governo e hoje a igreja anglicana utiliza. E já agora a igreja anglicana tem algumas facções, tem a anglo-católica, tem a anglo-liberal e tem a anglo-evangélica. E que todos, então, se põem debaixo desse mandato que está ali como rei, o rei da Inglaterra. Temos também chamados de gerontocracia. Outra palavra difícil aí, eu vou repetir, gerontocracia. Gerontocracia é o governo de homens idosos, ou seja, é quando alguns dizem, olha, os jovens não podem trabalhar na igreja, no sentido da administração, é apenas idosos. Houveram algumas igrejas no passado que utilizaram esse sistema e é onde se fala da palavra ancião. Pensa-se em ancião nesse contexto como se fosse uma pessoa idosa.
A Bíblia Sagrada não diz de que os idosos vão gerenciar a igreja. Até ao ponto de que Paulo, quando ele fala sobre Timóteo, ele diz, olha, não permita de que as pessoas olhem para a tua idade tenra, você não é uma pessoa idosa, então as pessoas talvez vão ficar de pé atrás. Quando a palavra de Deus fala sobre ancião, a palavra ancião tem a ver com experiência. E é nisto de que Paulo e outros apóstolos falam de que a administração da igreja, o pastorado da igreja, não deveria ser posto sobre uma pessoa neófita, ou seja, nova na fé, sem experiência com Deus, sem experiência com as pessoas, sem experiência com a palavra de Deus. Então tem que ser uma pessoa que é tratada. E é por isso de que as pessoas, quando recebem uma chamada, eu normalmente digo para essas pessoas, principalmente jovens, homens com 20, 25 anos, mas que talvez já estão na igreja há 5 anos e viram Billy Graham pregar, ou viram Reinhard Bonnke pregar, ou talvez viram um outro pregador e olharam e disseram, eu quero ser pastor, porque talvez pensavam que ser pastor tem a ver com estar por trás do púlpito e nada mais. Pastorado não é estar por trás do púlpito. Pastorado é estar por trás das ovelhas, dos bodes, das vacas, é ajudar essa manada. Ou seja, as pessoas que Deus nos dá, você tem que estar com elas todos os dias. Claro de que muitas vezes as pessoas, principalmente aquelas que só vão à igreja aos domingos, vem o pastor pregando aonde? É no púlpito. E essas pessoas então pensam de que a única coisa que o pastor faz é subir no púlpito, não estuda, não ora, não faz nada, sobe no púlpito e desce fogo do céu e acabou. Não, não é assim. E é por isso de que eu falo aos jovens, há tempo para ser chamado, há tempo para ser provado nessa chamada, há tempo para ser preparado para essa chamada, e é tempo para ser deslanchado na chamada que Deus dá. Uma pessoa que corre e que automaticamente está dizendo, olha, eu quero começar a pastorear, pastor, e não preciso de maneira nenhuma ir para a escola bíblica. Isso é um erro muito grande. E eu já vi jovens falando assim. Eles até disseram, não, Jesus nunca foi para a escola bíblica, mas você não é Jesus, irmão. Então, nós ajudamos as pessoas a entenderem de que também não é o caso da pessoa ficar no ministério como porteiro, como diretor de coral, como diácono, como ancião, a vida inteira só para ser pastor quando a pessoa já tem 70 anos. Também não é assim. Porque a pessoa perde toda a sua juventude, perde toda a sua força, e quando chega na hora para pastorear, a pessoa já está idosa, caindo pelos pedaços. Não. Eu creio que nós temos que ter um equilíbrio. Há pessoas que Deus já chama com uma idade avançada, pode ser. Dando um exemplo do meu velho pai, que tem agora 81 anos, ele já está no ministério há 40 anos, mas começou no ministério exatamente com 40 e alguma coisa, mas foi chamado por Deus quando eu tinha 18 anos de idade. Eu, pessoalmente, tive a minha chamada ministerial quando eu tinha 9 anos de idade. Deus falou comigo pessoalmente, e depois ele confirmou, e eu fui preparado e comecei no ministério já quando eu estava com uma idade ainda nova. Eu pregava e fazia, acontecia, e ainda novo. Eu tinha mais ou menos meus 20, 22 anos e fui consagrado ao ministério da palavra somente depois de casar para pegar uma igreja. Há outras pessoas, como podemos utilizar o exemplo do nosso próprio Toito, o pastor Danda, ali em Angola, aceitou a Jesus e foi crescendo e foi sendo preparado na igreja, e depois, ainda novo, a igreja o reconheceu, a igreja reconheceu ele como diácono e como depois ancião, e claro, tudo isso para dizer de que quando ele começou com a sua igreja, ali em Angola,
as pessoas olhavam para ele e diziam, o nosso filho está aqui. Ok? Então, há pessoas que começam novos, eu conheço muitos deles, há pessoas que já começam com a idade um pouco na frente, mas o que é importante aí é de que igreja, ela não deve ter um governo apenas de pessoas idosas. Claro, de que se eu tenho uma pessoa idosa comigo, ele vai me dar muita experiência, e é por isso de que eu preciso me rodear de pessoas que tenham também bastante experiência. No meu ministério pessoal, eu tenho ali em Pretória Oeste o pastor Santos, eu tenho ali o presbítero Arlindo, são pessoas já de uma certa idade, e é uma alegria para mim, por quê? Porque mesmo de que eu tenha cabelo branco, eu ainda me considero novo, mas haverá aqueles que estão vindo agora para o ministério e que estão começando e que estão conosco, como o diácono Samuel e vários outros. Então, são pessoas que são novas também. E, claro, os novos dão aquela força, dão aquele impulso, dão aquele arranque, quando os mais idosos oferecem mais alguma sabedoria de vida, mas dizendo outra vez, nós não devemos ser governados por uma gerontocracia ou por um governo de homens idosos apenas. O governo da igreja também já passou pelo que é chamado de democracia. E democracia é uma palavra politicamente nova e que eu não gosto de utilizar na igreja porque é uma palavra mais de política social, mas somente para o nosso estudo, somente para nós entendermos aqui de que democracia tem a ver com governo por uma porção de muitas pessoas, geralmente por alguma forma de representação. Então não tem nada a ver com o Partido Democrático dos Estados Unidos. Por favor, não tem nada a ver com o Partido Democrático de algum país. Democracia aí tem a ver com o sistema dos povos ou das pessoas através de um representante que eles tenham eleito. Que, de certa maneira, você vê Pedro falando, as pessoas elejam ou escolham diáconos. Então, você vê um certo aspecto de democracia aí. Mas a democracia não é ou não deve ser o aspecto de gerenciamento único na igreja, porque o povo não sabe melhor. Se você vai permitir que as pessoas escolhem, as pessoas vão acabar escolhendo em função da realidade de, por exemplo, se a pessoa é bonita ou se a pessoa tem capacidade técnica. E raramente as pessoas vão olhar para o aspecto interior. Lembro você de que quando Deus escolhe, ele não escolhe no exterior. O que é que a Bíblia fala acerca de Samuel? A história de Samuel, querido irmão, fala exatamente isso. É de que quando Deus tinha mandado Samuel eleger aquele que seria rei em Israel, a palavra de Deus diz de que Deus manda ele a casa de Jessé. E quando chega na casa de Jessé, a Bíblia Sagrada diz de que ele manda fazer o quê? O que é normal, o que eles conhecem, o que eles entendem. Chama o mais idoso, porque a regra do dia era o mais idoso normalmente seria rei, normalmente seria aquele que está na frente, o que teria primazia. Até na questão da herança, as heranças eram passadas para os mais velhos e não para os mais novos. E quando chega aquele novo, a Bíblia Sagrada diz, aquele mais idoso, a Bíblia Sagrada diz de que Deus fala com Samuel, não é este, e chama outro, e Deus diz para Samuel, também não é este. E Deus vai falando e passam todos os irmãos ali, e Deus fala com Samuel, não, 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 e ele ficou encabulado, Senhor, tu me mandaste aqui, eu falei com a família que eu iria ungir alguém, mas tu estás dizendo não, não, não. Ele diz, ainda tem um aí. E Jessé, diz a Bíblia, de que respondeu a Samuel dizendo, sim, eu tenho um, mas é o menor, ele está lá com as ovelhas, ele está lá com os bodes. E o profeta Samuel diz, olha, nós não vamos nos assentar para comer até que ele venha. Era o menor, era o mais novo. Era o que ninguém dava nada por ele, nem os seus próprios irmãos davam nada por ele. A Bíblia diz que quando chega Davi
que está trabalhando lá fora com as ovelhas, que está lá no campo e mandam chamá-lo para casa. E ele chega em casa e, com certeza, como seria o costume, lavou as mãos, lavou os pés, se preparou para entrar na presença do seu pai. E agora está ali a visita. E quando ele entra na sala, Deus fala com o profeta e diz: este aí é o que eu quero como rei. Então, nós não podemos deixar que as pessoas escolham o seu pastor. Não é assim que se faz. A maneira que Deus trabalha é de que Deus dá uma chamada. E a pessoa tem uma chamada para o ministério. A pessoa que tem a chamada para o ministério, então ela primeiro sabe em seu coração. Ela reconhece em sua vida de que tem uma chamada, mas não necessariamente uma chamada para pastorear, porque vamos ver daqui em alguns momentos de que há vários tipos de chamadas. Mas uma coisa é importante, é de que a pessoa sabe, eu sei, eu tenho razão, perdão, eu tenho certeza deste sentimento de que Deus me chamou, porque no dia da adversidade, no dia de que o diabo atacar essa pessoa, queridos, essa pessoa tem de ter certeza que é chamada por Deus, porque senão a pessoa vai embora. A pressão é muito grande, o ataque é muito grande. Há muitas pessoas que até, eu vou dizer agora para os irmãos, e é verdade, há muitos pastores que sofrem de problema de coração com os problemas. Há muitas pessoas, pastores que sofrem de problemas de depressão por causa dos problemas. Por quê? Por causa da pressão do diabo, a pressão das pessoas, a pressão da família, a pressão de tudo. E o que acontece é de que se a pessoa não tem a chamada de Deus, essa pessoa vai romper no momento da adversidade. Então, para falar de que, então, o sistema de governo da igreja não deve ser puramente democrático no sentido do que nós conhecemos, mas há um aspecto de democracia quando nós trabalhamos com a igreja, e vou chegar lá daqui a pouco. O último é o que nós chamamos de teocracia, é o governo de Deus através de autoridades. Normalmente nós dizemos que o governo da igreja é teocrático. Mas por que nós dizemos isso? Porque nós lemos na Bíblia e nós dizemos, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assado, a Bíblia diz cozido, e temos que aplicar a Bíblia. Mas nesse contexto, isto não é teocracia, porque teocracia era no aspecto de Israel, quando Deus estava no meio de Israel. E quando Deus, então, falava a Israel, e o povo via e ouvia Deus no meio do povo. Alguns momentos, claro que raros, Deus falou apenas com Moisés, e nada mais do que com Moisés, mas em outras vezes falou com os sacerdotes. Então, isso daí é teocracia pura. Hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus na igreja, sim, mas a igreja, no seu contexto geral, ela não é governada por teocracia. Ela é governada por uma mistura de teocracia e democracia. E é o que nós chamamos de governo congregacional. Por que nós chamamos de congregacional? Porque nós entendemos de que Deus é que fala, Deus é que manda, mas nós então temos pastores, temos anciãos, temos profetas, temos apóstolos, e nós vamos falar sobre esses daqui a alguns momentos, que estão na igreja para dar andamento à igreja, e a igreja reconhece essas pessoas como seus pastores. Reconhece, não indica, reconhece eles como seus pastores. E daí, o que acontece é de que esses homens, essas mulheres que estão na igreja e que Deus está com eles e que as pessoas veem que Deus está com eles, não porque grita muito, ou porque fez um milagre, ou porque, não sei, fez alguma coisa sobrenatural. Não é somente isso. A Bíblia Sagrada diz de que a característica do homem de Deus para estar na frente da igreja é a maneira que ele ensina a palavra de Deus. Porque o que mantém a igreja unida
e em par para fazer a obra do ministério é a doutrina. Se o homem que está na frente não tem como, ou não sabe, ou não tem aptidão para ensinar doutrina, para ensinar o preceito da palavra de Deus, o que é que vai acontecer? É de que você vai ter igrejas agora indo de um lado para o outro. Igrejas, como você já tem visto na televisão, que as pessoas só querem milagre, 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 e se não fizer milagre, então isso daí não é pastor. Ora, na época de Jesus, o Herodes também pediu milagre. As pessoas queriam milagres, mas houve momentos que Jesus não fez milagres. Sim, o milagre é uma parte consciente da igreja, mas a igreja não vive por causa do milagre. A igreja vive por causa da palavra de Deus. Há outros que dizem, não, a igreja tem que ter revelação, revelação, revelação. Eu conheço os crentes que não da nossa igreja, mas de outros. Toda vez que me vê, pastor, o que é que Deus está falando para mim hoje? Eu digo para as pessoas, abra a Bíblia e vai ler, irmão. Por quê? Porque só querem profetas. Há profetas na igreja? Sim, há profetas. Mas as pessoas não querem ler Bíblia, não querem viver de acordo com a palavra, não querem viver de acordo com os preceitos do cristianismo. E aí o que acontece é de que essas pessoas andam buscando nada mais do que agoreiros evangélicos. O que é que eu chamo agoreiros evangélicos? São pessoas que andam à torta e à direita, para cima e para baixo, para receber uma oferta, põe a mão na cabeça e diz, olha, assim diz o Senhor, vais ganhar, vai fazer, vai acontecer. Ou seja, fica dizendo o que as pessoas devem fazer. Há pessoas na igreja hoje que até para casar procuram um profeta. Você não precisa de profeta. Você precisa de saber quem é a pessoa, você precisa de orar e sentir de Deus que isso aqui dali é a vontade de Deus. Não, mas eu não quero errar, não quero ter problema. Irmão, se alguém não ia ter problema no seu casamento, era Adão. Casou com a única mulher que Deus fez. E olha o que é que deu. Por quê? Porque onde há duas pessoas vai dar problema. Então, nós como igreja não podemos viver apenas de profetas ou apenas de milagres, mas também há aqueles que aí caem nesse relevo de tradição e não querem nem profecia, nem querem milagre, nem querem doutrina, nem querem nada, querem somente uma liturgia. Querem ir para a igreja para que alguém lá na frente faça tudo e a pessoa não lê Bíblia, não ora, só recebe o sacramento. Não, isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é a multiforme graça de Deus, aonde eu e você, juntos, diante da presença do Pai, podemos ouvir o conselho da parte de Deus que vem pelo pastor, e quando você precisa de uma palavra, você vem e recebe, mas se você tem necessidade de uma palavra profética, Deus tem profetas na igreja, Deus tem apóstolos na igreja e assim por diante. Por isso, digo aqui de que a administração, o gerenciamento da igreja é feito exatamente nesse aspecto dessa mistura. E é por isso que, mais uma vez, recapitulando aí, nós chamamos de governo episcopal, aquele que é monárquico, chamamos de presbitério, aquele que é oligárquico, e chamamos de congregacional, aquele que é democrático. Aí você me pergunta, pastor, mas qual é o melhor de todos eles? Não há melhor, nem há pior. Há apenas, de acordo com as épocas e as estações dos homens, com a igreja, nas diferentes regiões do mundo, o melhor para cada região. E o que eu normalmente digo para você que está estudando comigo hoje à noite, é o seguinte, é de que cada país com seu sistema governamental vai refletir esse tipo de governo dentro da igreja. O sistema democrático, parlamentar, que os Estados Unidos têm, reflete-se dentro da igreja. O governo militar reflete-se dentro da Assembleia de Deus do Brasil, de Angola e outros. O tipo de igreja ou de governo de igreja, normalmente é um reflexo do que acontece, como as pessoas gostam de ser governadas no local onde elas vivem. Mas, tendo dito isto, vamos passar um pouquinho mais para frente para entender de que nós, como Assembleia de Deus em Pretória, e na maior parte das Assembleias de Deus, nós temos um governo congregacional. É o governo das pessoas, pelas pessoas, para as pessoas, diretamente ou por representação.
E esta forma de governo é um governo que coloca o poder e a autoridade para governar a igreja na mão das pessoas. É por isso que nós temos eleições, é por isso que nós pedimos às pessoas e orientamos as pessoas dentro de um ministério, e as decisões são tomadas em função daquilo que a maior parte das pessoas entendem que é o seu melhor. E, portanto, se nós vamos escolher a cor da cortina, nós namoramos a Deus, nós escolhemos. Não é de que é pecado orar pela cor, mas Deus não está, nesse sentido, interessado qual é a cor da cortina. Isso tem a ver conosco. Deus está interessado em que as pessoas sejam salvas, Deus está interessado em que as pessoas sejam tratadas, Deus está interessado em que as pessoas sejam curadas e sejam, de certa maneira, tratadas para a sua salvação. Ora, se eu vou dizer isso, então que tipo de pessoas é que vão estar na frente da igreja? Como eu já falei, logo no início desse ensino, há ministros para as coisas materiais e ministros para as coisas espirituais. Então vamos entrar nesse aspecto aí para entendermos o que é que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Ora, o ofício na igreja é o ofício para a palavra. Vamos começar agora com as coisas espirituais. A palavra ancião vem do original presbíteros, ou uma pessoa madura, uma pessoa com capacidade. Presbiterium é uma assembleia desses anciãos. Portanto, episcopos, e a Bíblia diz, aquele que deseja o episcopado. Episcopo significa um superintendente, um inspetor, aquele que tem custódia de algo. A palavra ancião é o homem com maturidade de experiência, não sendo noviço. Quando bispo é ofício ou posição que ele ocupa. Então vamos mais uma vez ver. Ancião fala do homem de maturidade, quando bispo tem a ver com o ofício. Então, originalmente na igreja, para explicar então melhor a cada um de vocês que me escutam, a igreja não tinha pastores no início. Ela tinha um grupo de anciãos, que entre esses anciãos, então existia aquele que era o ancião, me permito usar agora a linguagem mais salientado, que era o bispo, ou seja, era aquele que era, na nossa linguagem moderna de hoje, o pastor. Com a Igreja Católica tomando, então, as rédeas da Igreja Universal, o que acontece é de que todas essas hierarquias foram postas em função daquilo que acontecia no governo romano, mais uma vez, e é onde o bispo, então, era o chefe de uma área, e o chefe desses bispos eram os arcebispos. E o chefe dos arcebispos, então, começaram a ser os cardinais, que hoje nós temos uma classe de cardinais na igreja, e entre os cardinais eles escolhem aquele que vai ser o Papa. Em cada região, em cada cidade, você tem, então, um clero, e na igreja local você teria o quê? Estamos falando até 1500, mais ou menos. Você tinha aquele que era o frade, ou o padre, okay? O pai. Você tinha aquele que era escolhido para estar em uma aldeia, para estar em uma região. Quando veio Martinho Lutero ensinando de que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé, e postou na porta da sua igreja em Wittenberg as 95 teses contra aquilo que era a salvação comprada, e estamos falando agora de 1500 anos de igreja. Então a igreja católica, que precisava de dinheiro, fazia o quê? Mandava os seus representantes passar por cada aldeia para receber dinheiro. As pessoas eram pobres, as pessoas não tinham. O que acontecia é de que a igreja católica, então, pôs uma regra, é de que os que podiam comprar
a salvação, era uma cartinha que era dada, e ali dizia de que todos os seus pecados estão pagos. Você dava uma certa quantidade, e então você tinha todos os seus pecados pagos. A pessoa que era pobre não podia comprar, ela tinha de depender da missa. E é da onde vem, então, o pagamento das missas, para que as missas fossem oradas, fossem rezadas, nesse caso, para que as pessoas, então, pudessem entrar no purgatório e do purgatório chegar lá no céu. Mas uma pessoa que tivesse uma carta de perdão, então ia direto para o céu. Somente você lê a história da igreja que você vai encontrar isso lá, tá bom? Eu não estou inventando isso, nem eu li isso assim em algum jornal. Nos livros de história da igreja é onde você encontra toda essa história, ok? O que acontece é de que quando Martinho Lutero, então, aquele frade alemão que era católico, já agora todos eram católicos, não havia diferença, porque a palavra católico significa o quê? Cristão que pertence à Igreja Universal. Então, nesse contexto, eu sou católico, mas eu não sou católico apostólico romano. Dá para ver a diferença, não? Muito bem, voltando aí, o que acontece é de que aqueles que começaram a dizer de que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé, nós somos justificados não pelo que nós pagamos, mas pela fé, o que acontece? E tudo isso está na Bíblia. Então, o que acontece é de que esses homens sofreram perseguição, e nós não queremos entrar agora nesses detalhes da história, mas o que acontece é de que quando houve essa separação ali, é quando então os protestantes, eram chamados de protestantes porque estavam protestando contra a Igreja Católica, esses que eram frades, esses que eram monges, esses que eram freiras, todos esses que pertenciam ao clero, que protestaram, então disseram, nós não vamos mais nos chamar de padres, mas nós vamos nos chamar de pastores. E é daí aonde vem a história, historicamente falando, a tradição de chamar o homem que está na frente da igreja de pastor. É daí, ok? Então, o que acontece é de que, infelizmente, a igreja protestante passou por outras reformas, e talvez eu não diria infelizmente, mas felizmente, e cada reforma, então, foi um atentado de purificar e de parecer-se mais com aquilo que era da igreja primitiva. Ora, eu não vou agora também falar dos 500 anos de história de igreja protestante, de história de igreja evangélica, porque seria um outro estudo só em si, mas a história da igreja está aí para você ler e você pode entender de que vieram os anabatistas, depois vieram os batistas, depois vieram os congregacionais, depois vieram tantos outros. Hoje nós temos uma miríade de igrejas que o governo também permite, dependendo do país. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, permite qualquer pessoa que compre um título de pastor, pode abrir uma igreja e, na realidade, não precisa nem comprar. Na realidade, a pessoa pode se auto-intitular pastor. E, infelizmente, há muitos desses auto-intitulados pastores que montam a igreja como se montasse uma loja e põe o nome que quer. Igreja do Poder de Deus, da Unção de Maria. É um título, é um nome. E aí a pessoa se diz pastor. Mas nos últimos, eu diria, 10 anos, houve uma grande apelo de muitas igrejas para a renovação daquilo que seria as funções da igreja, mas foi feito de maneira errada. E aí o que acontece é de que há essas pessoas que, em vez de se dizerem eu sou ancião com a função de pastor ou com a função de apóstolo, as pessoas se dizem, não, eu sou apóstolo, então eu sou maior que pastor. Então a hierarquia começa a mexer de novo. Aí o que acontece é de que o pastor agora é apóstolo e a esposa é pastor. E em cima do apóstolo tem quem? Não sei. Então as pessoas começam a dar-se títulos. Na realidade, apóstolo não é maior que pastor, pastor não é maior que profeta, profeta não é maior do que ninguém. Por quê? Porque esses, de acordo com a Bíblia Sagrada, e eu quero que você abra aqui em Efésios, é o livro onde nós temos aí o texto que todos conhecem, no capítulo 4, e eu leio para você aí.
quando Paulo fala à igreja dizendo de que, lá no verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastor está lá no fim. Então, se é uma hierarquia de apóstolo, então você tem apóstolo, profeta e você tem evangelista. Então, o evangelista é maior que o pastor? Não existe isso. O problema é que as pessoas entendem as funções erradas. Então, a maneira que eu explico isso é o seguinte, é de que nós temos vários vasos. Eu aqui não tenho outro vaso, senão essa garrafinha aqui. Muito bem. Essa garrafa aqui, para que serve ela? Para pôr água. Mas eu tenho outro vaso aqui no canto. Deixa eu pegar aqui para você ver. É chamado vaso também. Olha aqui. Esse outro vaso aqui é um vaso de lixo. Ok? Eu não ponho água aqui. Eu ponho água aqui. Lixo eu ponho aqui. A função dessa garrafa é carregar água. A função do pastor é pastorear. A função do evangelista é evangelizar. E assim por diante. Não é título. Não é patente. No exército tem general, tem tenente, tem coronel. Pastor não é general. Ah, pastor, mas a palavra pastor presidente vem de onde? Vem dessa linguagem moderna de governo da igreja, aonde, como esses da Assembleia de Deus e muitos outros não aceitam a palavra bispo, não aceitam a palavra apóstolo, não aceitam outra coisa, então todos têm que ser pastor. Então, para que eu seja não ancião, mas seja agora pastor, e porque eu sou pastor dos pastores, então eu sou pastor presidente. Então inventa-se nomenclaturas, inventa-se títulos para falar a mesma coisa que a Bíblia Sagrada já falava centenas e milhares de anos atrás. Muito bem. Eu não quero dizer aqui de que chamar de pastor presidente é pecado ou errado. Não é. Mas eu tenho que entender o que é que essa palavra significa. Para que quando eu veja em uma certa igreja um ancião, e que se chama ancião, eu tenho de entender de que esse ancião tem a mesma autoridade que esse pastor presidente. Então é aí, queridos irmãos, de que nós entendemos que Deus dá esses ministérios. E eu quero aqui, então, qualificar eles rapidamente por causa do tempo, porque nós temos esses dons da ascensão, e esses dons da ascensão, como nós já lemos, é o apóstolo, esse que é aquele que não apenas tem um zelo muito grande pela palavra, pela doutrina, mas é aquele também que estabelece igrejas. E eu diria que é o que nós chamamos hoje, modernamente, como missionário. Não existe ministério de missionário. Missionário é também um título moderno, isso dos últimos 100, 200 anos, aonde a pessoa é enviada com uma missão. Então, um pastor pode ser enviado com uma missão, um profeta pode ser enviado com uma missão. Uma pessoa, um diácono pode ser enviado com uma missão. Uma pessoa que tenha, digamos assim, uma capacidade técnica de médico, de enfermeiro, pode ser enviado como missionário. E ali ele vai pregar a palavra. Okay? Então, aí está a diferença. Então, o apóstolo é o enviado. Então, não quero falar aqui sobre os diferentes tipos de apóstolos, mas existe, então, o ministério profético. Não misturar ministério com dom. Muitos hoje, porque tem um dom profético, pensam de que podem pastorear a igreja. Não, uma coisa é dom, outra coisa é ministério profético. É muito diferente. E você tem também a questão dos homens que são agora mestres na igreja, evangelistas, e aqueles que são evangelistas, é muito simples, porque nós já sabemos isso, são aqueles que evangelizam, são aqueles que têm um apelo, um amor muito grande para evangelizar, mas até o evangelista, quando ele é evangelista, ele tem de ter uma capacidade de ensinar a palavra, ou seja, as boas novas. O pastor é aquele que guarda, que pastoreia as ovelhas, é aquele que está com as pessoas. Normalmente há esse dizer de que evangelista não dá para pastorear. Não sei se é verdade ou não, mas a questão é de que o pastor, nesse contexto que nós conhecemos muito bem, ele tem de ter um conhecimento das Escrituras, porque ele vai ensinar as Escrituras. E é por isso de que diz de que ele tem de ter capacidade de ensinar.
E daí ele é responsável pelo rebanho, mas mesmo assim nós temos aqueles que a Bíblia Sagrada fala de doutor. Doutor aí é o mestre, ou aqueles que têm uma capacidade muito inclinada para o ensino. E já agora nós temos tido nas nossas noites de ensino, nós temos tido presencialmente lá em Pretória, um homem que nós gostamos muito, um amigo nosso, a igreja ama ele, a igreja de vez em quando diz, pastor, não dá para trazer o pastor Cláudio Rosa? Ele é pastor, o título dele é pastor, mas o ministério é mestre. É um homem que tem uma capacidade, ele memoriza as coisas, ele sabe ensinar. Então, são homens, são mulheres que são chamados para ensinar. Não é simplesmente o professor da escola dominical. Não é isso que estamos falando. Estamos falando aí de um ministério do ensino, ministério de mestre, para que a pessoa possa, então, ensinar. Por fim, queridos irmãos, temos, então, o que nós, então, conhecemos também na igreja de diáconos, e nós já falamos um pouco sobre eles e terminamos aqui, simplesmente dizendo de que o ministério do diácono é ministério para as coisas o quê? Materiais. Não significa de que esse diácono não possa pregar, não significa de que esse diácono não possa fazer alguma coisa mais espiritual na igreja. Mas a verdade é, se você tem um pastor que está ali, limpando a igreja, contando a oferta, fechando e abrindo a igreja, e o diácono só vem para a igreja, para, sei lá, para ler a Bíblia, fazer oração e ir embora, tem alguma coisa errada. O diácono, ele foi posto na igreja para as coisas materiais. Então, o diácono é para abrir a igreja, o diácono é para fechar a igreja, o diácono é para servir Santa Ceia, o diácono é para servir as bolsas e os alimentos, o diácono é para o trabalho material da igreja. E o que acontece é de que o diácono, ele tem de ter essas qualificações espirituais, e nós, como Assembleia de Deus, nós zelamos por isso, ele tem que ser batizado no Espírito Santo, tem que ser um homem de caráter, e a Bíblia Sagrada fala sobre isso, não queremos entrar nesses detalhes agora. Mas o compromisso do diácono é exatamente esse, é para com o pastor, ou seja, então, nesse sentido, o diácono, ele é um assistente, ele é o apoio do pastor, é aquele que está com o pastor para lhe ajudar nas coisas do dia a dia. Infelizmente ou felizmente, nós como igreja brasileira e portuguesa e angolana e moçambicana, então nós dizemos o quê? De que o ancião, ele é aquele que está abaixo do pastor em título. E em título, sim, porque esse ancião que está trabalhando ao lado do pastor e que é considerado como ministro das coisas espirituais, mas a tempo parcial, não a tempo integral como pastor, mas a tempo parcial. Então, o que acontece? De que ele tem de ter ministério. Ele, muitas vezes, tem um ministério pastoral. Ele tem um ministério, talvez, evangelístico, tem um ministério de mestre, mas ele tem ministério. Essa pessoa que está aqui, esse ancião, não é um aljarrão para sentar lá e simplesmente estar nas reuniões e dar palpite. Não, isso não é ancianato. Não, isso não é uma diretoria onde as pessoas estão ali somente para votar sim ou não. A pessoa tem que ter um ministério, tem que pregar, tem que ensinar, tem que aconselhar e assim por diante. É por isso que eu dizia de que na igreja primitiva todos eram anciãos e o pastor da igreja era o ancião, que era chamado bispo, ou seja, era aquele que prescrevia a regra, a ordem na igreja local. Amém, queridos? Eu fico por aqui. Eu creio que você teve um tempo maravilhoso comigo. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado.